teremos um fim. Não sabemos quando, né? Mas a gente já pensou, né? Em algum momento, como será que vai ser? Porque algumas vezes a morte é súbita. Tiveram alguns casos aqui que falaram, né? Aos 54 anos, Adolfo Neite com 11 anos, não significa só na velhice, né? E é por isso que a gente precisa pensar nela para não ser tão surpreendido. Algumas vezes ela é anunciada. E mesmo assim ninguém quer ouvir. Quando a gente não encoraja o diálogo sobre o medo, o desejo da pessoa, a gente dificulta esse momento final. As despedidas, os acertos de conta afetiva, todo mundo tem. Não é específico de uma ou outra pessoa, todo mundo tem, né? Então a gente vê assim, se eu soubesse que ia morrer, o que eu poderia ter feito? Eu ia viajar, gastar um monte de dinheiro e depois nem ia precisar pagar. Larga esse dinheiro. Alguém vai ter que pagar. Não ia ter ninguém para pagar. Tem um filme... Elza de Fred. Tem um filme Antes de Morrer. Antes de Partir. Nossa, que lindo, né? Aquele filme Antes de Partir é bem bom, né? Então, desde o início da vida, o ser humano está sujeito à supressão da existência, né? De acabar. Então, de fato, significa que o homem é um ser que está destinado a morrer. Essa situação desperta na gente várias formas de enfrentamento, que vão variar de um para o outro. E é no desenrolar dessas reflexões que a gente vai lapidar o nosso significado da morte, que tem a ver com aquilo que a gente falou sobre os valores, né? De cada um ao longo da vida. Então, sobre a velhice, tem duas formas que são básicas de mudança que envolvem essa fase de vida que é a velhice. Uma delas é, de maneira consciente e tranquila, a gente reconhece o que tem de importante nessa etapa da vida e desfruta da melhor maneira, mesmo com limitação, surgindo imagem mais positiva da velhice e do envelhecimento. Então, como uma vitória por ter vivido esse momento, por ter chegado até aqui, ter visto os filhos crescendo, que é uma sensação de dever cumprido, né? Que o teu pai tanto falou para vocês. A segunda forma seria, então, com uma grande intensidade, quando a gente associa a velhice com doença, com incapacidade, quando os idosos tendem a representar a imagem negativa da velhice. Então, quando a gente pensa a velhice como uma pessoa definhando, incomodando, dependente, né? Que não aceita, né? Uma situação complicada. E aí tem a ver com o medo que a maioria das pessoas falaram lá no início da nossa atividade. Medo de ser dependente, medo de incomodar, né? Medo da velhice. Quando a gente pensa na velhice associando a essa figura, todo mundo se afasta. Né? Então tem a ver com o ponto de vista. Então tudo depende da relação que a pessoa estabelece com a própria velhice. Velhice é sinônimo de morte? É? De aproximação, né? Entre aspas. Eu acho que o cultural é, né? Hoje em dia está morrendo mais gente jovem do que pessoa idosa. Estatisticamente. Só a droga aí está batendo. Quanto mais droga a gente fica, mais perto da morte. Além de assassinatos, ainda passa droga. Não. Talvez quanto mais perto das doenças, das drogas, da velocidade alta, a gente fica mais perto da morte, né? Então não quer dizer que uma pessoa velha está mais próxima do que alguém que... O risco, né? Então, mas a gente consegue dizer para os nossos filhos, né? Para os jovens, a gente consegue dizer para todo mundo assim, ó, não bebe e dirige porque tu pode morrer. Aí a gente fala de morte. Não pode usar droga porque vai morrer. Não atravessa a rua sem olhar para os lados, porque tu pode morrer atropelado. Aí, a gente pode falar de morte. Mas para idoso a gente não fala de morte. Por quê? Fica constrangido? Fica Se constrangedor. você sente... Parece que é um meio que você... se for falar, a pessoa já tô morrendo. Então, mas complicado. E assim, ó, para os mais jovens, a ideia de morte, a morte é uma ideia remota. Pode acontecer um dia. Para os velhos, os idosos, é uma coisa que pode acontecer amanhã. Então, assim,
Vou dar um exemplo para vocês. Há uns 10, 15 anos atrás, eu me lembro que eu andava aqui no centro e tinha um monte de gente passando fome. Eu lembro quando eu era criança, eu estudava no Coração de Jesus, e sempre tinha campanha no final do ano para arrecadar comida para as pessoas. As pessoas passavam muita fome. Então a fome era algo assim muito vivo na minha família, na minha vivência, assim, então a gente arrecadava assim no final do ano, era comida para dar para as pessoas. De uns anos para cá, se arrecada brinquedo, roupa, né? E assim, agora não é nem brinquedo usado, nem reformado, as pessoas compram brinquedos novos para dar para outras crianças. Isso me chama muita atenção, porque eu tenho um filho de 6 anos. Então, quando eu falo para ele assim, Gabriel, não desperdiça comida, filho. Tem gente que não tem o que comer. Para ele é uma coisa assim, é que nem quando o jovem pensa em morte. Uma coisa tão distante. Ele nunca viu ninguém na vida dele passar fome. Ele vê sempre uma fartura de comida, né? Na casa da avó, na minha, em restaurante. Ele não sabe o que é uma pessoa passando fome. Ele nunca viu. Então, para ele é uma coisa que não existe. Por mais que eu explique, ele nunca vivenciou. E para mim é uma coisa muito forte. Como eu fui educada, eu não posso botar no meu prato o que eu vou comer. E a minha mãe sempre me falava isso. E como eu via, andava na rua e via pessoas passando fome, pedindo comida, eu sabia que isso existia. Ele não sabe. Então ele joga a comida fora, sempre uma briga sábia. Gabriel, não desperdiça, só põe o que tu vai comer. Mas é distante, né, para ele. Assim como é para os jovens falar em morte, né? Sabe que o risco é grande, mas é uma coisa distante. Para os idosos é uma coisa muito frequente, porque as pessoas da idade dele estão morrendo, porque ele está doente, porque ele tem que ir no médico mais vezes, porque ele toma um monte de remédio. Então essa ideia fica mais, não que ele possa, não que ele tenha a maior probabilidade de morrer, mas é que ele vive mais momentos em que isso é possível, entende? Porque a gente sabe que tem até um certo tempo que a gente vive, depois geralmente morre, né? Da 90, né? Geralmente a pessoa já morreu, né? Se chegar até lá. Se chegar até lá, então, né? Porque, né, não quer dizer. Então, por isso que, dependendo do ponto de vista, pode ser uma vitória ter chegado até lá. Olha quanto tempo a pessoa Meu pai tem tem vivido. 85 anos, então ele diz assim, faltam mais uns 5 anos para mim. A Ele diz assim, chega a 90 porque ele sabe que Olha, hoje em mais ou dia menos não é mais até que 90, não é, não. né? Então ele... É a Tem maioria. uma senhora que a gente visita da pastoral, a filha tem 87 e uma que fez 99 agora. Vocês tiveram aula com a Inês, ela está fazendo o doutorado dela, pesquisa com centenários. E olha quantas pessoas ela já entrevistou, lúcidas, o que é bem legal. Centenários. Não é mais essa centenário. senhora que a gente visita, ela teve queda, ela é bem magrinha, bem pequenininha assim, né? Mas ela ainda tem, ela vai no banheiro sozinha, ela toma banho sozinha, ela escolhe a roupa. Só a filha ajuda porque ela usa o guardadora, né? Senão ela seria totalmente independente. E uma idade, 99. Ela fez esse ano agora. Tem vários estudos mostrando que não é mais uma pirâmide populacional, mudou até a figura, né? Sim. Onde isso? De onde? Que bairro que tu falou que é? A Trindade, né? Trindade. No Cardianos também tem um senhor que até, eu acho, 97 anos para ele ainda subiu na... A filha dele disse que ele tinha um arco no fundo da casa e um dia que ele subiu na árvore, brigaram um monte, né? Podia cair coisa, mas bem forte ele. E a senhora também já, a mulher dele também já bastante idade, 93 parece, também bem forte, faz trabalho manual, estuda na igreja. A minha mãe, esses tempos, estava comentando que assim, tudo que é de vó é aquela figura, cabelinho branco, ó, pequenininho, velhinha fazendo tricô. Não é mais assim. Você sabe o que eu achei legal? Ela não se reconhece como vó. O aeroporto aqui de Florianópolis, eles já mudaram aquela imagem do coque, né? Do idoso com bengalinha. Agora está escrito 60 a mais. Eu achei assim o máximo. Estão tirando a voz deles. Mas entra no popular, né? Cultural. E a morte também, trabalhar com várias situações, vai trabalhar sempre essas questões de religião, cultural, o que a pessoa viu, e é bem complicado. É complicado que a gente faz a complicação, mas se vai trabalhar numa casa que tem a facilidade dos familiares envolvendo essa situação, ela se torna mais prática.
Mas na convivência também tem que ter uma afinidade com a pessoa que você vai falar. Sim. Eu acho que A ter... delicadeza da sensibilidade de tanto respeitar aquele que quer como aquele que não quer falar, né? Então, assim, da mesma forma, a gente está falando de uma coisa que é sentimento, emoção, e é muito singular. Então, talvez a gente tenha uma dificuldade maior de entender o limiar ali, né? Mas, por exemplo, uma pessoa, na hora que um idoso que eu vou dar banho, né? Eu não posso partir do ponto que ele não consegue lavar os seus órgãos genitais, por exemplo, e ir metendo a mão e lavando, sem um cuidado. Posso fazer isso? Não posso fazer. Eu tenho que ter a sensibilidade, eu tenho que perguntar, eu tenho que... É um momento tão de intimidade, né? Eu não vou chegar lá e dizer, fez xixi na cama de novo? Né? É uma coisa que tá ali, que é físico, que é real, mas assim, para que eu vou constranger? Então, da mesma forma de falar de sentimento e emoção, eu vou ter que ter esse cuidado. A pessoa quer falar sobre o fato de ela ter urinado? Ela vai dar os sinais, e a gente tem que ter essa delicadeza igual na hora de falar de morte, da família, do sentimento. Ela demonstrou, só que a grande sacada é que também a gente do outro lado, quando se propõe a trabalhar com esse público em especial, a gente tem que estar preparado. Se ele quiser falar sobre o fato de ter feito xixi, e se ele pedir que eu lave, porque ele está incomodado, ele não consegue lavar o bumbum, ele não consegue lavar os genitais, é meu trabalho. Eu não posso levar para o lado sexual, a não ser, tem uma conotação, a gente tem a sensibilidade de saber se quer que lave ou qual é o pedido que está sendo feito. Né? Se a mãe quer que levante os seios para lavar embaixo, se a mulher quer isso, eu vou ir tratando como se fosse um objeto ou eu vou... A senhora quer ajuda? A senhora precisa estar sentindo bem? Tem algum lugar que a senhora gostaria que eu lavasse, que eu ainda não lavei? Então, são tudo coisas simples, né? Que, da mesma forma, é com a morte, né? Qual é a sensibilidade, o respeito com o outro ser humano que está ali. Né? É bem importante. O medo de morrer, gente, ele está inserido em duas categorias de sofrimento. Então, algumas pessoas têm sim o medo de morrer, né? A maioria delas, pouco mais, pouco menos. Primeiro, o sofrimento pessoal. Então, ele está associado ao sofrimento físico e à indignidade, que é aquilo que a gente falou, né? Eu não queria morrer, eu não queria sofrer. Quando eu morresse, eu não queria estar dependente, carregada, né? E o segundo seria, então, um sofrimento vicário, que está relacionado ao desconforto de presenciar o sofrimento do outro. De ver os filhos sofrendo, ou se brigando, ou uma filha... Às vezes a gente fala assim, eu não quero ser dependente, mas na verdade eu não quero incomodar ninguém. Né? Sempre, às vezes, eu fui dependente a vida inteira e agora eu vejo que a minha filha parou de trabalhar para cuidar de mim. Então ela abriu mão da felicidade dela para viver a minha doença. Tem muitos casos assim. Então, às vezes, esse é o medo. Tem muitos casos. Então, a conversa, poder conversar sobre isso, a opção, porque, às vezes, a filha quis fazer aquilo ali também. É um peso, não é? Foi um acordo, porque, às vezes, a família resolve conversar e fazer as decisões sem levar em consideração o idoso, né? Você pergunta para o idoso o que ele acha, o que ele quer. Se ele quer morar, com quem que ele quer morar, como é que ele gostaria, quem que ele quer ser cuidado, de que forma ele quer ser cuidado. Com quem ele quer, não quer. Eu conheço uma família que ele quer, ela quer que ela cuidar da filha, mas essa filha não quer de jeito nenhum. E ele sabe que a filha não quer? A pessoa sabe que a filha não quer? Fica assim, porque as outras ficam porque a filha não quer. Dá uma pena. A minha mãe, por Eu acho exemplo, que assim fica declarado, mas lá dentro ela está sentindo, né? É importante conversar, né? Que a família possa conversar sobre isso. É complicado. E cada um na própria família. Nossa Senhora. Aí chega a se brigar aqui da senhora. Qual a escala de quem vai cuidar, se quem vai cuidar. Uma não pode porque tem filho pequeno, o outro porque não pode dar doença, outra que o marido não deixa, o outro porque não tem coragem. Olha. Uma cabine. A minha mãe morreu sozinha, não cuidada para não vir para cá comigo. Não queria sair da casa dela de jeito nenhum. E a gente não tem uma política pública que ajuda também, né? Se tivesse o Estado amparasse, né? Ela achava mil desculpas para não vir.
porque eu tinha crianças pequenas, tá? Por isso que tinha que ter trabalho como o teu, como o dela, para ajudar. Ah, mas depois eles vêm. Tá, eu faço um muro e boto o cadeado no portãozinho para eles não passarem para lá quando a mãe quer dormir à tarde, sozinha da mãe. Ah, mas eles vão, a chave mesmo, acabou morrendo lá sozinha, bem maltratada. Teve Nora lá que Deus nos ajuda. Eu não podia ficar lá, né? Preferi ficar lá. Às vezes eles mesmos não querem. Às vezes, e por que você Eu não tenho peso nenhum, porque eu fiz de tudo. Cheguei até a querer trocar a minha casa em Cristina por um terreno baldio do meu irmão, com uma casa que ele podia alugar em cima. E ele não quis, mas até isso eu propus. A gente tem que respeitar, Para poder ir para lá. A decisão e o desejo. Realmente, às vezes a pessoa, se naquela escala de valores, ela prioriza por privacidade acima de companheirismo, por exemplo, se para ela é mais importante ter a privacidade do que ter alguém junto, ela vai fazer a escolha dela baseada no óculos que ela botar primeiro. Não, mas aconteceu um concurso. Eles falam, mãe, eu construo lá atrás. Quando a mãe quer descansar, é lá. Fica lá. Tem uma salinha e um quarto. Assistir televisão sozinha, tá lá no fundo. Não é jogar o idoso no fundo no quintal. Privacidade dela. Hora de almoço, hora de banho, é aqui em casa. A hora que a mãe acordou, quer vir aqui com os guris, vem, faz uma bagunça aqui, brinca. Ah, eu estou cansada, não quero mais ficar aqui, vou lá. Mas nem assim, eu não quis a mulher cansa. Ali era o mundo dela, né? Então, a minha avó, ela passou desses 10 anos dizendo que ela não queria que estivesse naquela... A casa tinha um significado, né? Então, às vezes, para o idoso sair, tirar o idoso daquela casa, onde ele passou uma vida inteira e tem um significado, onde a história de vida dele faz parte daquilo, né? É aquela casa. Tirar dali e botar para outro lugar, a mesma coisa, então, só sai daqui morto, tem um monte de Foi até judiado. morrer aqui. Meu avô fez isso. Eu controlava a doença dela, fazia ela para cá, levava no médico e tal. Mas eu não podia estar aqui controlando lá. E uma nora que morava do lado, assim, inclusive meu pai e minha mãe deram para eles o terreno, nem olhava para ela, nem a medicação ela olhava. Aí tinha uma mocinha lá que ficava com ela, fazendo as coisinhas para ela, mas sem entendimento nenhum, né? Ainda bem que agora tem cursos de cuidadores de idosos, e essas mocinhas, não sei vocês, estão lá cuidando, preparadas Eu acho que a menina para cuidar bem desses idosos, porque às vezes prepara. a gente tem se preparado para fazer o melhor, da melhor forma possível, com conhecimento, porque o que antes era atribuído para um favor, qualquer pessoa ia fazer, hoje tem pessoas que não estão se preparando nesse uma mocinha, era doméstica, né? Limpava a casa, fazia uma mocinha para ela, tá? Então, era doméstica. Foi contratada com uma função, mas estava lá cuidando da idosa. Assim, né? Ela sabe se cuida da casa ou se cuida do idoso. É importante esses espaços, né? Então, gente, os sujeitos vão envelhecendo e a tendência é a aproximação da morte, sendo isso uma certeza. Assim, aos idosos seriam as condições próprias da morte que preocupam, muito mais do que a morte propriamente dita. Então, as condições, como vai ser, se vai sofrer, não é a morte em si, né, que preocupa, mas o como isso vai acontecer, quando, de que forma, quem vai estar junto, né? Então, o que muitos temem, na verdade, é a agonia de uma doença terminal, ou de ficarem sozinhos, ou desamparados quando doentes. Então, tem a ver com o nosso medo de perder, o medo de solidão, né? O medo de ser rejeitado, de ficar inútil, e aí, não precisa mais de mim, agora me abandonaram, né? Então, o medo de deixar sozinhos filhos ou netos que são dependentes também é aterrorizante. Às vezes a gente tem um neto, tem um filho que depende financeiramente, mas sabe, se eu morrer, quem é que pode cuidar dele? Ou uma filha, ou marido, né? Então a gente vê vários casaizinhos que um morre, o outro morre depois, né? Ou então o idoso não consegue morrer, fica ali, né? Aqui preso, porque sabe que a única fonte de renda daquela casa é a dele, então fica uma situação. Então isso também é complicado. E às vezes eles preferem não pensar na morte para que não morram mais cedo, como se falar sobre isso pudesse atrair, né? Tem um mito, né? Tem uma lenda que diz assim, não, se eu falar sobre isso vai acontecer. Somente doença. A depressão também leva a muita coisa. E é diferente a gente dizer que aceitar a morte é a mesma coisa que desejar a morte, né?
Aceitar é diferente. Para a gente se preparar, pode falar. Mas tem muitos velhinhos também que é difícil de cuidar, né? Tem velhinhos que... Criança, Tem tem muitos, adulto assim, eu acho também. que às vezes a pessoa já viveu tanto tempo que ela tem que ter um bom senso, assim, de certas coisas. E, às Mas vezes, a tem pessoa não pessoas vai que mudar porque ela ficou Não, velha, não, né? é Não, é isso, assim a vida. Eu acho que eu acho que a o vida primeiro ponto é ensina, esse. né? Entender que não vai conseguir mudar nada. Pelo menos é para ensinar, né? As pessoas que não aprendem. No caso de uma senhora que tinha câncer, ela já estava condenada. Aí eu fiquei 3 meses com ela. Então ela dizia assim, a roupa, eu lavava a roupinha dela. A roupa eu quero que tu coloque lá embaixo. Então, não tinha elevador. Descer e colocar lá embaixo, porque eu gosto que pegue o sol. Aí tá, fiz, coloquei. Quando chegou um dia, a roupa era tão fininha, que eu disse, sabe, coloco aqui no varalzinho que tinha fora da janela da área de serviço, tinha assim um varalzinho. Eu vou colocar aqui, porque ela não vai observar que eu coloco uma coisa tão fininha, o vento vai ficar logo, né? Pois ela se deu trabalho, ela percebeu, ela ficava assim, percebeu, pois saiu de onde estava para espiar, para ver onde tinha colocado aquela pecinha, porque tinha que pegar sol. E secava, o vento danado. São cismas, né? Mania. Né? É mania. Tem algumas situações, né, é que assim, quando a pessoa é independente, ela ali é a dona da casa, ela não precisa de que alguém, mas ela durante 30 anos colocou no sol, foi do jeito dela, nunca precisou pedir. Mas ela estava... Aí quando precisou ter cuidado de alguém, vinha alguém que queria fazer do seu jeito, e não do dela. Né? Não, ela estava tem certa. cuidado. Ela estava certa, só que ela estava no quarto, ela não vai precisar. E é tão fininha, ela fez uma blusinha tão fininha, uma toalhinha, né? Uma toalhinha de louça, assim, pensando, vai secar, meu Deus. Eu boto, às vezes, boto embaixo da garagem, a roupa seca. Era tão fininha, assim, eu aqui que não vai dar problema. Mas era o costume dela, né? Aí, sabe, dona Flor, eu coloquei aqui porque é tão fininha. Não, mas eu gosto é lá embaixo no sol. Aí eu pedi desculpa, sabe, eu conheço mesmo. Aí eu falei, senhora, desculpa, eu vou colocar, mas aí eu vi que ela tão fininha. Então, gente, preparar para aceitar a morte é diferente de a gente desejar. Então tem esse mito, né? Se eu falar sobre isso, eu me preparar para esse momento, que significa que eu estou desejando, né? A nossa colega falou, eu quero falar para o meu namorado, quero falar para a família, e ninguém quer falar, como se ela estivesse desejando morrer, né? Não, fala sobre isso, né? Todo mundo, não, a minha mãe faz a mesma coisa, toda vez que... pelo amor de Deus, vocês param com essa conversa, porque eu queria doar meus órgãos, porque é importante para mim. Escuta o que eu estou te dizendo, eu quero doar tudo, não importa, se der para doar, eu não quero, fecha tudo, tira tudo, põe roupa, doa todos os órgãos possíveis. Eu já disse para vocês que eu não quero conversar sobre isso. Se Deus permitir, vai me levar antes. Então, assim, proíbe não conversar sobre. Às vezes fica, mas meu Deus, se eu morrer, será que eles vão lembrar que é isso que eu quero? Eu vou me enterrar. Meu filho assinou um documento e vai doar tudo. Eu não vou sofrer. A minha mãe Isso é para mim falar, se fosse dos meus filhos. é morte. Fala dos teus filhos. Para mim, não. O que ela quer dizer? Que na lei da vida, o ciclo da vida, ela, se Deus permitir, porque o que toda mãe quer é que é morrer antes do filho. Né? Então, assim, o ciclo da vida, naturalmente, isso seria ideal. Mas, às vezes, né, acontece alguma coisa que interrompe esse ciclo. Pode acontecer. Não é o ideal, mas pode. É um egoísmo, né? É um egoísmo, a pessoa só está pensando nela. Né? Quando a gente pensa na morte nossa, eu quero ser o primeiro para não sofrer. Na realidade, você está querendo sair do problema, né? Porque quem vai ficar que vai sofrer, né? Quem vai tomar as consequências, né? E o luto é difícil não ter, né? A gente vai ver, dona Neide, que às vezes Ai, não me assusta. a gente escolhe um pouco, sabia? Não me assusta. Morrer é diferente de perder. A maioria das pessoas refere-se ao medo da perda como sendo medo da morte, mas na verdade elas não têm medo de morrer, elas têm medo de perder, né?
e está relacionado aos vínculos materiais e afetivos que a gente forma ao longo dos anos em nossas vidas. E que eles se enraizam pela cultura do poder, já que na sociedade ocidental a gente não foi acostumado a perder. E aí por isso que a gente não viaja, não quer gastar. Ah, vou morrer amanhã, vou gastar tudo, né? Vou viver tudo, né? Aí, desespero, né? Você vai morrer daqui um mês e vou fazer um empréstimo no banco? Sim, teve uma novela que não foi recente, que ela foi e jantou no restaurante mais caro, não foi a regra do jogo? Ela jantou, fez, daí depois ela se matou. Né? Eu tive uma aula, eu faço psicologia, eu tive uma aula na semana passada e a gente estava falando sobre o câncer. E como depois que a pessoa é diagnosticada, ela começa a viver. Então é incrível assim, como na nossa sociedade a gente é ensinado, moldado culturalmente a não ter o prazer, né? A gente trabalha, daí depois a gente se aposenta, a gente está sempre 8 horas fora de casa, aquele sufoco, né? Daí quando tu fica doente, não, agora eu vou viver, porque agora eu tenho um prazo. Mínimas coisas, né? Oi? Aí dá valor para as mínimas coisas. A gente não é ensinado a isso, a gente não é ensinado a apreciar a vida, a gente é ensinado a ter que fazer daquela forma que não é a melhor, né? Não é a ideal, não é a saudável. É a cultura do poder e do ter, de fato isso. Talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade de entender e aceitar a morte com naturalidade. Se a gente vivesse como se sempre fosse acabar, a gente não ia ter assim, ó, deixar para depois, não, amanhã eu resolvo, deixa hoje, eu vou dar um gelo nela. Porque ela, meu Deus, merece. Né? Então assim, não, daqui eu vou ficar um mês sem falar com ela. Né? Como se ela fosse morrer só com 90 anos, mas essa pessoa tem 30 e pode morrer amanhã. Né? Então tem pais e filhos que às vezes com 6 meses sem se falar. Né? Então a cultura de achar que a gente só vai morrer na velhice, o tempo vai passando, às vezes pode ser, não está relacionado. Né? E lembrando que todos esses costumes que você falou que a gente que vai ter na velhice, nós estamos adquirindo agora. A gente não consegue mudar nada, às vezes um jeito em casa, com familiares, a gente não consegue mudar esse jeito. E já começa nisso. Então, não adianta a gente pensar no idoso e a gente não pensar na gente nesse momento. Se a gente começar a mudar, até que ponto vale se incomodar por aquela coisa? É fácil falar, né? Mas na realidade, a gente, para ter a ação de não se incomodar, é outra. Então, acho que tem que começar agora, né? Lembra que eu comecei a nossa conversa de hoje dizendo que não tem como eu cuidar de outro, falar do outro, se eu não olhar para mim e cuidar de mim. Né? Não tem como eu mudar, porque eu vou ser o idoso de amanhã, né? É com meu filho que eu vou falar sobre morte. E eu acho que essa cultura teria que começar, tipo assim, lá na escola, já trabalhando, não precisa chegar na morte diretamente, mas você pode já começar a trabalhar os bons costumes, né? A escola tipo é muito assim, longe de tudo da nossa vida, né? A escola é muito longe da vida, a escola Mas seria um ideal, mas ideal. infelizmente não é. Porque a família, digamos assim, fala sempre que não tem tempo, mas vou generalizar, né? Mas na realidade, quando acomete a pessoa ficar doente, ela vai arrumar tempo. Se for o coração, se for uma outra doença, o médico vai dizer, você morre, ou você vai morrer, ou você cuida da tua doença. Então, o que a pessoa faz? Ela vai ficar um mês em casa, ficou parada. Mas como que ela conseguiu ficar um mês em casa? Nunca ficou, né? Como é que começou a fazer exercício? Às vezes é uma situação para nós mesmos pensar, não tenho tempo para fazer isso, mas eu quero fazer aquilo ou eu quero me acomodar? Tem a ver com verdade. E é difícil, tipo assim, é muito fácil falar, eu estou aqui falando, mas é difícil fazer às vezes no dia a dia. Né? Cultural, né? A gente daqui... Hoje é diferente do que a gente estava acostumado, né? Sim. Porque a gente estava acostumado com qualquer pessoa, tem um doente em casa, ou tem um idoso em casa, qualquer pessoa, a faxineira era a pessoa que está cuidando, que cuida da casa, é a babá, hoje não. A gente está aqui num curso que é se especializando para cuidar sem cuidador. Então, assim, além de todas as... Tem uns cuidados básicos, então aqui, como cuidar, como falar de morte, né? Então, é um novo olhar, é uma mudança cultural, né? Então, em todos os aspectos é importante. Cada um de nós, ao parar e olhar pensando nisso, a gente já está pensando na gente mesmo e na nossa família, né? A gente já consegue levar e, como se diz, reproduzir
articulador. Vai encaminhando, né? Encaminhando, né? Isso mesmo. Agora um tema que é bem importante é a espiritualidade, né? Que é diferente de religiosidade. Cada um tem uma religião. E às vezes a gente vai trabalhar com idoso que tem uma religião diferente da nossa, ou não tem religião nenhuma. Né? Às vezes na nossa família tem pessoas que têm religião diferente. Como lidar com isso? Cada um, a morte, pensar no que vai acontecer quando acaba, é muito particular. E depende da experiência, da mochila, dos valores, do aprendizado, do que sabe, do que estudou, do que não estudou. Cada um tem a sua experiência, a sua compreensão. Como cuidador, a gente não pode estar lá querendo colocar o nosso óculos na pessoa. Ó, na verdade é a ressurreição. Tem que acreditar nisso, bota o meu óculos e enxerga a vida como eu enxergo. Isso não. Né? Ah, não, tem que ler a Bíblia. Não. Né? Ó, não, tu vai reencarnar. Né? Uma pessoa que não acredita em vida após a morte, não adianta. Cada um vai ter o seu entendimento. Respeitar, né? Não dá para a gente ser respeitado, a gente precisa respeitar. Então a gente tem que entender que o idoso pode ter o mesmo entendimento ou ele pode não ter. Né? Mas a espiritualidade, ela é importante, seja lá qual religião a pessoa tiver, acreditar num poder superior, né? Que cada um vai nominar de acordo com a sua religião, é uma arma muito importante, um recurso de enfrentamento para aceitar a velhice e a própria morte. A força da espiritualidade ajuda as pessoas a lidar com perdas, dando sentido à vida, ajudando a enfrentar os medos e a angústia da morte. Então, a espiritualidade vai dar um significado para a vida. Né? Independente da religião, cada religião pode dar um significado diferente, mas dá um significado. O porquê que a gente vive, o porquê que a gente tem os laços familiares, porquê que se a gente vai morrer para quê? Né? Porque a nós, seres humanos, a gente tem a capacidade de pensar sobre isso. Sentir. Os cuidadores domiciliares de idosos que apresentavam forte religiosidade e espiritualidade demonstram maior serenidade na resposta a questionários sobre a morte desses idosos. Então, os estudos indicam isso, que os cuidadores de idosos que têm religião, seja ela qual for, têm uma espiritualidade, eles conseguem lidar melhor. Desculpa. Para eles, por a gente viver em um país com importante influência religiosa, a relação entre morte e vontade de Deus é encontrada recorrentemente. Independente da religião, as pessoas falam, foi Deus que quis assim. Né? É a hora que Deus quer. Não depende de mim. Deus quer de Deus. Isso vale para a vida, assim. O que acontece de bom, chega a vida e não tem... A certeza da presença de Deus ajuda os idosos a prosseguirem sua vida com perseverança. A pessoa idosa, capaz de dar um testemunho da vida dela, é possuidora de sabedoria, porque ela não vê só o que é superficial e transitório, mas também percebe o que se eterniza. Então, ao longo da vida dela, ela tem uma história para contar. Ela consegue dar testemunho da luta dela, do quanto foi sofrido, do quanto ela viveu, das alegrias, dos aprendizados que ela teve, né? Isso só com a experiência. Os idosos adquirem a espiritualidade ao longo da vida. Então, às vezes eles geram várias religiões, às vezes não tiveram testemunhos da fé, de milagres que ocorreram na vida deles, né? Que eles podem dizer, do parto de um filho, de um acidente, cada um vai ter a sua história, né? Para aqueles que vivem só do corpo, né, sem espiritualidade, sem pensar em alma, a velhice sim representa uma decadência. Mas para quem vive para o espírito, né, para a alma, a velhice representa a síntese e revelação. Então é preciso dar razão de ser para o idoso não se tornar um defunto, ou seja, aquele que não tem mais função. Se o corpo é visto só como algo que tem uma utilidade, uma função, de fato a velhice torna inútil. Porque se a pessoa vive só para o trabalho e ela não consegue mais trabalhar, ela se torna uma pessoa inútil. Por isso que é importante refletir com o idoso e entre a gente, para além do trabalho que eu executo, do cuidado com a minha vida, da minha casa, de limpeza, no que mais que eu sou importante. Né? Além de trazer uma renda, o que mais que eu sou importante para a minha família e para as pessoas que eu convivo. Isso vai dar um significado quando o meu corpo não servir mais para utilidade, né? O sistema que a gente vive.
Então, a dimensão da espiritualidade, da responsabilidade, da fé, deslocam os polos de afirmação e da ambição do homem para novos caminhos, ampliando o horizonte temporal e revitalizando o banal da rotina e da mesmice do viver, pensando sempre no sentido, né? E por que a gente vive, o que eu estou deixando, né? Os ensinamentos, não só a questão material da família. Então, gente, o autoconhecimento, ele é importante para que a gente se conheça e possa lidar com a dificuldade e com a morte, né? Então é importante a gente considerar a velhice como uma memória viva e preciosa dessa experiência de vida acumulada, né? Um laço que liga o passado ao futuro e mantém as condições culturais e sociais. A vida interior é fundamental para a gente compreender a velhice. O importante é que a gente use as experiências vividas nos anos de vida para que os desconfortos físicos sejam sobrepujados. A velhice é uma experiência intensa e variada. Pode ser uma derrota ou uma vitória, depende do ponto de vista, né? Tem uma médica que faz uma fala sobre cuidados paliativos. Vou mostrar um vídeo para vocês. Não é esse? A ambulância aí já dá uma limpinha, né? Na hora, colocar. Era o sinal para ir para o recreio. Era assim. Não. Pode apagar a luz? Bom, primeiro eu acho que eu tenho que explicar porque eu estou aqui, né? Nem eu acredito que eu estou aqui. Eu sou médica formada pela Casa de Arnaldo e desde muito cedo na faculdade eu me interessava por alguma coisa que as pessoas não se interessam. E foi muito difícil nesse começo, nesses primeiros anos da prática da medicina, porque eu vi uma coisa muito diferente do que todo mundo dizia. Tem uma poesia do Manuel de Barros que eu acho que é muito a minha cara. Ele tinha uma namorada que dizia que ela não viu uma garça na beira do rio, ela viu a beira do rio na beira da garça. E aí o jeito de você ver as coisas, do jeito que eu estava vendo, era despraticar as normas, como bem foi dito no Manuel de Barros. Então eu despratiquei as normas, porque eu comecei a cuidar de pessoas no fim da vida. Eu era uma residente meio odiada pelos internos, porque eu enchia meus leitos com pacientes que estavam morrendo. E isso fazia com que cada vez mais eu entendesse o quanto a medicina tinha para oferecer para essas pessoas, ao contrário do que todo mundo dizia, que era aquele paciente de cuidado paliativo é uma pessoa que não tem nada para fazer. Quando você não tem nada para fazer na medicina, então você entrega o paciente para cuidado paliativo. Aí a segunda parte mais difícil do que eu estava fazendo era fazer cuidado paliativo, porque na nossa cultura paliativo tem algo assim tipo gambiarra, né? Você vai fazer um paliativo, já ouvi isso em aula, é tudo isso. E paliativo, na verdade, não tem nada a ver em colocar uma fita isolante no fio sul. Paliativo vem do latim palio, que quer dizer manto, cobertor. Que era uma capa que era colocada nas costas dos cavaleiros das cruzadas para protegê-los das intempéries. E aí isso tem tudo a ver com o que eu faço. Eu faço cuidado paliativo, cuidado de proteção. Cuidado de proteção contra o sofrimento, que é a natureza de uma doença grave, incurável, fora de possibilidade de tratamento, de controle, que ameaça a continuidade da vida, está em progressão naquela pessoa, inexoravelmente vai levá-la à morte. Quando a gente fala dessa definição longa, eu estou falando da terminalidade, que todo mundo pensa que tem a ver com o tempo. Ah, tem menos de 6 meses de vida, é paciente terminal. Tem 1 semana, é paciente terminal. A terminalidade tem a ver com este conceito. É uma doença grave, que
está progredindo, está seguindo o seu curso natural. E o que ela vai produzir são as intempéries, que a gente chama de sofrimento. A doença é uma abstração da realidade, ela está nos livros, ela está no microscópio, ela está nas definições, nas publicações. Mas, quando a doença encontra um ser humano, ela produz uma melodia única, que se chama sofrimento. As doenças, elas se repetem nas pessoas, mas o sofrimento não. O sofrimento é único, cada um tem o seu. E o sofrimento tem 5 tons diferentes, 5 frequências diferentes. Você vai ter o sofrimento físico, esse dá um baita barulho, né? Atrapalha você ouvir todos os outros sons desse ser humano. Esse sofrimento físico, no cuidado paliativo, a gente trata como se fosse uma urgência, porque há risco de vida sim, se você não trata o sofrimento, não. Tem muito para se fazer em relação ao controle de sintomas. E aí você passa para a dimensão emocional, que é um outro tom, bem mais complexo. Qualidade tipo bar, bem complexo, bem rico. Medicina é simples, gente boa. Difícil é a psicologia. Cada ser humano é único e vai expressar nesse momento que tem consciência da sua finitude. Porque todo mundo aqui sacou já que a gente vai morrer, né? Alguém está chocado de saber disso? Não é uma surpresa, né? Vocês não pensam que pode ser daqui 2 semanas de bala perdida, por exemplo. E aí, quando a gente fala da dimensão emocional, vem todo esse peso de entender, de buscar por que está acontecendo isso. Na dimensão social, todos os livros de cuidado paliativo, a gente percebe que eles separam em 4 pedaços. Sofrimento físico, emocional, social e espiritual. Eu sou meio metida, eu separo o social em 2, a dimensão familiar e a dimensão social. Porque a gente nunca fica sozinho, nunca fica doente sozinho, a gente fica doente com a nossa família. E a gente faz parte da nossa família, depois a gente se torna um doente da nossa família, e depois que a gente morre, não curado do filho, mas e isso precisa ser cuidado. E a dimensão espiritual, ela é fundamental, porque ela vai dar para nós a essência de sermos humanos. A espiritualidade não tem muito a ver com religiosidade. A religiosidade é só um caminho para você alcançar a espiritualidade. Você encontra a espiritualidade na forma que você se relaciona consigo mesmo, na forma como você se relaciona com o outro, na forma que você se relaciona com a natureza, com o universo e com Deus. Há quem se relacione com o universo e não tem nenhuma relação com Deus. E nem por isso essa espiritualidade é menor ou menos importante. A gente busca sentido na nossa existência. Tem que existir um porquê. E aí a gente aguenta qualquer forma. A gente já diz o limite. O cuidado paliativo, então, vai tratar do sofrimento humano. Em todas essas dimensões. Então, ao contrário do que diziam, o cuidado paliativo tem muito o que fazer. A gente trabalha bastante. Porque na hora que eu olho para um paciente, eu não posso ficar frustrada porque a doença dele não tem cura. Porque se eu me formei médica para cuidar de gente, eu não vou ficar frustrada porque a doença não tem cura. Mas tem muita gente que faz medicina para tratar a doença. Não tem nada de errado. É só você ter claro essa opção. E aí o paciente saca na sua cara. Quando você diz para ele, vai dar tudo certo. E está escrito nos seus olhos, deu tudo errado. Essa frustração é entendida pelo paciente como não tem mais jeito para mim. E aí, a gente faz uma reflexão do que significa tempo quando a gente fala de cuidado paliativo. Para entender a importância desse trabalho, a gente tem que sacar que numa situação como essa, que você está no ambulatório 9 horas da manhã, que você vai atender uma pessoa assim, ela se preparou muito para estar nessa consulta. Ela está uns 3, 4 meses esperando esse horário, ela vai ter 15 minutos, talvez um pouco menos do que eu tenho que contar para vocês o que significa a importância disso. Ela vai ter 15 minutos da atenção do médico. Ela está se preparando há 3 meses, pensando o que ela tem de mais importante para falar nesses 15 minutos. Porque nesses 15 minutos também tem que caber o que o médico vai dizer para ela. Ela está preparada. Ela se arrumou, ela pôs um brinco,
ela está de vestido novo, ela pôs um chapéu. Quem vai sentar do outro lado? Está preparado para isso? Dá a mesma importância que ela está dando? Porque o tempo que os dois vão trocar é exatamente o mesmo. 15 minutos o médico dará da vida dele, 15 minutos ela receberá. Só que a diferença entre esses dois personagens dessa cena é que ela não tem tempo para perder. Quem for sentar do outro lado tem que entender a importância de que ela não tem tempo para desperdiçar com quem não dá importância para um ser humano até o último minuto que ele vive. Não tem mais jeito. Não é possível que a gente possa oferecer isso para uma pessoa. Ela é muito mais do que um corpo, muito mais do que a dimensão biológica. E aí, quando a gente vai falar de estatísticas, a gente sabe que no Brasil morrem mais ou menos 1.100.000 pessoas todo ano. Faremos parte desta estatística em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, alguém que a gente ama muito vai fazer parte dessa estatística. Cerca de 800.000 pessoas no Brasil morrem uma morte anunciada. Elas morrem de doenças crônicas, ou degenerativas, ou de câncer. Esta morte anunciada proporciona a chance dessa pessoa conseguir redimensionar a própria existência e compreender em que passo ela quer andar. E se tiver alguém do lado dela que compreenda uma tabela, uma estatística, que se forme cientificamente, porque a ciência é brilhante, gente, é maravilhoso ser cientista. Você descobre tanta coisa boa. Você pode oferecer tanta coisa boa para esses pacientes. E na ciência tem uma característica interessante. Tudo que você replica tem qualidade. Se você tratar 1 milhão de pessoas e encontrar o mesmo resultado, isso é científico. Isto é medicina baseada em evidências. Mas na arte, gente boa é ao contrário. A arte, se você replicar, vira pirataria. E o ser humano é único, ele não é replicante, não é replicável. Então você precisa encontrar o que tem de melhor na ciência, da medicina baseada em evidências, que existe muita coisa dentro de cuidado paliativo, consistente, embasado, tecnicamente bem feito, que você precisa se formar e entender a importância disso, para oferecer o melhor para esse paciente, para ele poder fazer bom uso da vida dele. Se tem alguma coisa muito ética para se fazer em cuidado paliativo, não é fazer para o outro aquilo que você gostaria para você, porque você vai fazer bobagem, você vai fazer isso para você. A coisa mais ética que a gente pode fazer em cuidado paliativo, diante de um paciente no fim da vida, é ouvir como a gente gostaria de ser ouvido. E aí a gente vai entender o que significa estar numa tabela. Quando você segura na mão de uma pessoa, faz parte desse processo. E aí muita gente pergunta se isso é mórbido, né? É difícil trabalhar com morte, né? Nossa, que lindo o seu trabalho, né? Deve ser muito difícil. Então eu digo para vocês o seguinte. É um dos trabalhos mais incríveis que tem dentro da medicina. Porque você não se esgota. Ao contrário de muita gente que estuda burnout, diz que pessoas que trabalham com cuidado paliativo, ou pessoas que trabalham com pacientes terminais, têm índices altíssimos de exaustão profissional. É tudo mentira. Pessoas que trabalham com pacientes que morrem, sim, essas são estressadas. Porque elas não entendem o que elas estão fazendo ali. Agora, quem trabalha com cuidado paliativo tem exatamente o contrário, o menor índice de estresse profissional possível. Porque a gente aprende a dar valor à vida. Nós não somos a apologia da morte. A morte não é bonita. Ela tem uma beleza ímpar de uma tristeza. Mas ela não é bonita. A vida, sim, é bonita. E quando você entra num consultório como aquele ali, senta naquela cadeira e olha para o paciente, olha para aquela pessoa de um jeito diferente, como diz o Chico Buarque, de um jeito diferente, que você nunca tinha feito antes. Você olha de um jeito mais quente, como nunca tinha acostumado a olhar. Aí o cara saca que tem alguém que acredita nele, que ele vai dar conta, que ele tem pouco tempo sim, mas que você está ali do lado, você vai tratar os sintomas dele com o mesmo respeito, afinco, dedicação e determinação que você trataria o câncer, que você trataria a doença cardíaca dele. E aí, uma vez que você consegue aliviar o sintoma físico, ele tem a chance de dar conta de tudo que a gente precisa dar conta na vida e a gente está deixando para a última hora. Alguém aqui está pronto para morrer hoje? Nem levanta a mão, porque depois eu tenho que... Vem falar comigo depois que eu encaminho para o psicólogo.
Ninguém está pronto, gente. Todo mundo tem alguma coisa para fazer e deixa para fazer na hora da saída. Passar um batom, deixa para fazer de sabe? Antes de viajar. É assim com todo ser humano. A gente tem a ilusão de que é a primeira impressão que é a não é. É a última. Porque no final da vida é impressionante como todo mundo desperta, põe para fora o que é a essência do ser humano, que é o estado de amorosidade. A generosidade com que estas pessoas distribuem sabedoria, conhecimento e gratidão a quem trabalha com isso, com dedicação, é um negócio que não dá para descrever para vocês. E aí, a gente vai viver períodos que podem ser recheados de muitas alegrias. Especialmente porque, às vezes, os pacientes eles têm duas alegrias. Uma de viver aquele momento, sem dúvida. Uma de viver o momento em que ele consegue pedir perdão, se reconciliar com uma pessoa que ele ama muito. Ele consegue agradecer. Ele vive isso uma vez e ele fica muito contente de contar para você que deu conta de fazer. Ele fala, você acreditou muito, eu fiz. E aí você consegue retomar laços, refazer situações, entender a sua existência de uma forma que no final da vida faz todo sentido. Porque a gente sabe que no final do livro a gente consegue entender muita coisa que durante o livro inteiro a gente não entendeu. Novela, filme, item. No final tem todo sentido. E se a gente estiver sem dor, sem falta de ar, sem desconforto, sem medo, sem culpa, sem abandono, a gente vai poder entender o sentido de tudo isso. Essa senhora aqui foi uma das senhoras que mais me ensinou. A gente ficou 3 meses juntas. Eu entro na vida das pessoas, não é um prazer conhecer a doutora Ana Cláudia. Definitivamente não é. Primeiro que eu sou geriatra, já entro numa fase que ninguém está muito afim de passar. E depois, quando eu faço cuidado paliativo, não é um prazer porque eu entro pela porta que todo mundo quer manter fechada, que é do sofrimento, da doença e da morte. Mas uma vez que eu entro, eu começo a fazer uma parte muito intensa na vida dessa pessoa, na vida dessa família. E não tem como, a gente é humano e a gente troca. E o aprendizado que a gente recebe é uma coisa que não tem como descrever. No dia que ela faleceu, eu tive a chance de me despedir dela. E foi muito especial, porque no momento em que eu estava me despedindo dela, saiu uma lágrima. De mim saiu um desejo, mas dela saiu uma. E uma lágrima que cai dos olhos de uma pessoa que teve a chance de se libertar do sofrimento físico, que teve a chance de se libertar do medo, da culpa, da solidão de estar nesse momento. Vai ter que passar por esse momento sozinho. Se libertou do abandono, se reconciliou com a família, esteve todo presente com todos, a maior parte da vida. Foi admirada por todos por sua coragem de enfrentar o seu fim de vida. E aí caiu essa lágrima, que era triste, sim. Era de uma tristeza legítima, concorda? Não tem como a gente não ficar triste. Mas é uma lágrima pura, da essência de uma vida que encontrou sentido na sua existência e se salvou. Por isso que quando eu falo de cuidado paliativo, eu também falo de salvar vidas. Só que a gente salva vidas históricas, vida com V maiúsculo, não um corpo, não uma doença que se cura, mas as pessoas têm a chance de embarcar na primeira vez. Nessa vida aqui, independente da religião de qualquer pessoa aqui, nessa vida aqui a gente só morre uma vez, não pode dar vexame. Se a gente tiver a chance de encontrar profissionais que se comprometam com o nosso tempo, com a importância que nós damos para o nosso tempo e colocar como prioridade do trabalho deles o que a gente determinar para isso, nós vamos ser gente de muita sorte. E eu preciso dizer que eu estou muito feliz aqui de saber que tem mais gente que pode um dia acreditar que a morte é um dia que vale a pena. Obrigada. Que sorte do paciente que tem ela como médica, né?
cá, Todos docinhos assim, meu Deus. É uma médica. Vamos deixar a luz apagada mesmo para ninguém Não, ver pode ver. o rosto de ninguém? É uma médica falando num evento para médicos, né? Mas vocês acham que serve para a gente, como cuidadores de idosos? Com certeza. É específico para médicos, a fala dela? Não. Se a gente realmente tiver a sorte de encontrar um cuidador idoso no final da nossa vida, que tenha esse respeito, esse cuidado, que valorize o tempo, é muito importante. Então, que entenda que na hora que cuide da gente como cuidaria de uma pessoa útil. Né? Então, aquele sentimento que o idoso, que a gente tem medo de ter no final da nossa vida o sofrimento, é também do outro, a forma como o outro vê. E tudo vai depender de como o outro vai. Se eu não conseguir me locomover, mas alguém me atender de um jeito que não seja tão constrangedor para mim, ou que seja, vai ser menos doloroso. Né? Já é difícil para a pessoa né? Por exemplo. É tão ruim a gente ter que ficar pedindo, né? E não ser respeitado, né? Então, assim, por exemplo, se eu sempre tomei café com leite, né? E com açúcar. Aí agora, com 70 anos, eu não posso mais tomar. Aí, tá, cortei o açúcar, estou tomando adoçante. Depois de 70 anos tomando café com açúcar, agora eu tenho que tomar com adoçante. Aí já me adaptei. Aí com 90 anos resolvem cortar até o adoçante. E o café. Agora dizem que eu tenho que tomar chá. E aí, como que é o respeito dessa pessoa, né? Como que ela vai lidar com isso? Como que é o cuidado? Como que foi conversado? Porque às vezes a gente trata o idoso como trata uma criança, né? O idoso está ali, o médico fala com o filho e não fala com o idoso. Ou o cuidador mesmo pode fazer isso. Está falando com o filho, mas não fala com o idoso. Ele pode comer como se a pessoa fosse surda. Ele pode comer banana. Pergunta para ele. Então esse cuidado, toda essa fala dela, assim, eu pensei em cortar, diminuir o vídeo, mas eu não consegui. Não dá. Nada, porque é uma fala tão boa, né? Tão significativa, né? E vinda de uma médica, falar daqueles 15 minutos, as imagens que ela passou. O que chamou a atenção de vocês nesse vídeo? Acho que a importância que cada um de nós tem, né? Nós temos, né? Cada atividade que a gente possa estar fazendo, pessoas que estejam mais debilitadas, mesmo com outras pessoas, né? No nosso dia a dia. Que às vezes a gente, seja na correria ou por um descuido, acaba não tendo esse cuidado, essa delicadeza que a gente tem que ter no trato com as pessoas, né? Acaba formalizando, né? Exatamente. Sendo padronizado. Mais normal, mais frio, mais... Tem que ser, porque exige, a empresa exige, o ambiente exige e você fica naquele meio, né? E é mais difícil, né? E o amor à profissão dessa médica, né? Sim. Parado com o que se vê por aí. Ela sabendo o que ela está fazendo ali, né? Às vezes a gente... Era uma médica bem idosa, bem humana, né? Porque geralmente o médico é bem tudo automático, né? Ela não, a gente via que ela era uma pessoa bem simples. Ela sabe o remédio, como é que tá? Ela sabe. Ela olha e vê, né? Não é aquele médico que olha e não te vê, né? Quando eu estava vendo ela falar, eu estava pensando como que um público que está fazendo um curso de cuidador de idosos pode aproveitar essa fala dela, né? Essa experiência dela. E aí eu fiquei pensando que, assim como ela, a gente, no nosso trabalho, como os médicos, a gente tende a ser mecânico, fazer as coisas no automático, dirige no automático, serve automaticamente, conversa automaticamente, faz tudo muito no automático, como obrigação. Não olha de fato para o outro lado. E ela, quando ela fala ali, por exemplo, ela se arrumou, ela esperou essa consulta, colocou o brinco, o chapéu, ela esperou aquele momento. Então, como cuidador também, a gente entender que aquele idoso, aquela pessoa que eu estou cuidando,
ela tem uma expectativa daquele cuidado, de como ela vai ser tratada, o que ela quer, né? Da roupa que ela quer usar, de ser respeitada, né? De ser olhada pelo pedido que